Boa tarde. Gostava de vos apresentar uma pessoa muito especial para mim, que já nos deu a honra à API de estar num jantar-conferência, que é o professor Luís Moutinho. O professor Luís Moutinho fez o doutoramento em marketing em 1980, na Universidade de Sheffield, no Reino Unido, e, portanto, vive há mais de 50 anos no Reino Unido. Melhor do que eu falar é vocês conhecerem o que é a capacidade de comunicar, para além, naturalmente, do conhecimento e da capacidade de partilha desse mesmo conhecimento. Inteligência artificial, neurociência, neuromarketing, muito mais do que isto. E, portanto, pedia-vos que dessemos as boas-vindas ao professor Luís Moutinho com uma salva de palmas. Obrigada. Eu lhe dou 50 libras escoceses, já lhe pago. Palavras muito simpáticas. Muito obrigado por me terem convidado outra vez. Tenho muito gosto de estar aqui. 3 coisas que eu queria dizer. Primeiro, alguns de vocês não estavam cá quando eu estive cá a fazer a última palestra à noite, numa quinta muito bonita, que eu não sei o nome. Mas pessoas como o Celso, onde é que está o Celso? Onde é que está o Alan? Onde é que está o Mr. Bugalho? Pessoas que estiveram comigo da outra vez, que estão aqui. Eu quero só deixar uma palavra, porque eu vim com uma grande amiga minha, que foi ela que tratou de tudo com a doutora Vasconcelos, da última vez, e que infelizmente já não está connosco, morreu recentemente, e eu queria fazer uma homenagem, porque a Regina, a grande amiga minha, amiga das minhas amigas também. Por outro lado, pedi desculpa estou com uma constipação, eu vim, Mr. Bugalho, teve cá a última vez. Vim agora da Bulgária, mas apanhei uma constipação e, portanto, ainda estou um pouco, apesar dos remédios todos que me dão, mas ainda estou um pouco fanhoso e tal. O terceiro ponto é que, tal como da última vez, o Mr. Bugalho sabe, e o Mr. Allen e o Celso, onde é que está esses? São os seus brasileiros todos. Eu tive, como disse a Marta, tive fora quase meio século, e, portanto, tenho dificuldades. O português falo, com erros, mas falo, mas o escrever é impossível. E também, praticamente, tenho muitos convites, mais para o estrangeiro. Já fui à sua universidade há milhões de anos, mas em Portugal já sabem que santos de casa não fazem milagres. E agora estou de volta cá e, portanto, vim da Bulgária, agora vou para a Malásia, depois vou para Marrocos, depois vou para a Inglaterra, depois vou para Milão, mas Portugal, e muito bem, não me importa nada. De qualquer modo, portanto, vou fazer exatamente aquilo que a doutora Vasconcelos me pediu. Onde é que está? Não tenho o meu... está aí. Pode pôr... ok, thank you. A Marta pediu-me para... Vou dividir a conversa em 3 partes. Vou brincar com vocês. Alguns já os conheço, outros não os conheço, mas fica a conhecer agora. Vou falar fundamentalmente na parte de tecnologias emergentes que se podem coordenar muito bem com a atividade de pequenas e médias empresas e cada vez mais. Depois vou falar na parte... Oh, thank you so much. Lucas. Exatamente. Ok. Cada vez mais na parte de aplicações possíveis para pequenas e médias empresas, desde a agricultura até à defesa. Temos aqui a Liliana, perita em defesa. Vamos ter cá o Coronel Mendes Dias, vamos ter pessoas da Tecaver, etc., dos drones. Portanto, eu vou falar de várias aplicações, também na área de defesa. E depois, fundamentalmente, na última vez, a Marta pediu-me para falar em 5 grandes indústrias à volta de Leiria, que são importantes, e eu falei e debrucei as minhas reflexões nessas 5 indústrias, mas ela agora só me pediu para falar em plásticos e em moldes, mais nada. Sabe quantas empresas pequenas e médias há na região de Leiria? Umas centenas largas. 20.000, das quais 19.700 são pequenas e médias empresas. Portanto, eu vou fundamentalmente dirigir a essas pessoas, etc.
Covilhã não anda muito atrás disso. Pois não. Quer serem menos ainda. Portanto, vou falar o que eu chamei uma lente futuro, porque eu realmente trabalho muito sobre o futuro já desde 1990, futuro de várias coisas, conhecimento das universidades, e tecnologias emergentes, inteligência artificial, etc, etc, etc. Oh, Lucas, desapareceu. Fundamentalmente com um foco muito grande na parte tecnológica e nas pequenas e médias empresas. Portanto, vou falar coisas como a inteligência artificial, a parte do additive manufacturing, a parte portanto, que seria o 3D, o 3D printing, que pode ir hoje em dia quase até 4, 5, 6, 7, até ao 8. Falar também na realidade aumentada, virtual, a parte que é muito importante do edge computing, que está neste momento a ser muito importante pequenas e médias empresas, portanto, fundamentalmente, pôr o source à volta do perímetro do network e temos menos latência, menos bandwidth e, portanto, o edge computing, que eu não sei como é que em português se diz, e está muito ligado, no fundo, a tecnologia base do Internet of Things, do Internet das Coisas, é realmente o edge computing. Depois vou falar muito dos gêmeos digitais. Liliana sabe que são gêmeos digitais. Não é nada da sua área, mas pronto. Já ouviu falar em gêmeos digitais? Não é os gêmeos, acho que é uma coisa... Houve uma coisa do Brasil, de gêmeos, ou não sei o que mais. Não é. É uma réplica virtual do que quiser. E isso, para pequenas e médias empresas, é incrível, porque podem minimizar os custos, minimizar o tempo, através de réplicas virtuais. De uma nova fábrica, um novo reator, o que quiserem fazer. Até um digital twin de clientes, de consumidores, como é que eles se comportam. Portanto, vou falar um pouco sobre isso. Eu estive na dúvida se havia de pôr aqui, quando a Marta me pediu, a parte de computação quântica, porque ainda estamos um bocado longe. Mas eu até achei que é importante eu falar aqui um bocadinho para as empresas pequenas e médias estarem alerta, aware de que está a vir a computação quântica. E depois, logicamente, a parte da indústria da defesa, das aplicações, os drones, a parte da biotecnologia, a ciência de materiais, que é muito, muito importante também, e também, finalmente, como a Marta me pediu, como é que realmente a indústria de plásticos e a indústria de moldes se pode reorientar hoje em dia em termos da defesa, como ela falou, mas também em termos da sustentabilidade, em termos da economia circular, etc. Portanto, Lucas, não está a dar. Está. Não, Lucas. Deus. Portanto, o impacto. A inteligência artificial, logicamente, quem é que daqui já utilizou plataformas ou soluções de inteligência artificial? A Thales, com certeza. A Thales, Gonçalo, já utiliza inteligência artificial. Está ligado a isso ou não? Não. Portanto, é incrível neste momento. E a inteligência artificial, especialmente o machine learning, tem um impacto enorme para pequenas e médias empresas, porque podem realmente melhorar a eficácia operacional, podem melhorar a decisão, podem dar dados incríveis quando fazem análise das bases de dados e podem até automatizar um número de tarefas que estão a ser feitas por humanos, mas podem ser feitas mais rápido, menos custo e até melhores às vezes por inteligência artificial. Podem personalizar também as experiências do cliente, etc. Meu Deus, onde é que está o computador ali? Oh, Lucas, eu estou a carregar no amarelo, mas não aparece nada. Meu Deus. Agora, ok, portanto, não há dúvida nenhuma, especialmente nos 4 grandes quadrantes de inteligência artificial, nós temos dados, big data e small data também, cada vez mais. Depois tem a parte da aprendizagem da máquina, que é fundamental. E depois tem a parte do deep learning, a aprendizagem profunda, através de redes neuronais, sejam elas recorrentes, convolucionais e até a parte agora de redes neuronais líquidas, incríveis em termos de adaptação. Portanto, fundamentalmente, os algoritmos vão ajudar a melhorar e podem ter uma ideia de tendências de mercado, uma ideia de preferências do consumidor e até padrões de procura. E mais, podem criar uma solução para analisar qual é o comportamento agora e no futuro dos vossos clientes, optimizar as vossas estratégias de preço
melhorar a parte logística e da cadeia de produção, etc. Portanto, são tudo tecnologias que estão a aparecer e que são muito importantes soluções para pequenas e médias empresas. O cloud, hoje em dia, a inteligência artificial com base de soluções de cloud na nuvem também ajudam bastante. Portanto, reduzir custos, eficiência, automatização, já falei em custos operacionais que podem ser muito mais reduzidos, melhorar a eficiência e depois também ajudar a criar novos produtos de inovação, etc. Portanto, não há dúvida nenhuma que tem um apoio enorme se utilizar a inteligência artificial. E mais, podem analisar, simular a performance dos vossos produtos no futuro e melhorar também a parte de investigação e desenvolvimento. Portanto, a resiliência das pequenas e médias empresas também pode ter ajuda para esta resiliência da parte de inteligência artificial, especialmente para minimizar riscos financeiros, riscos operacionais. Se fizerem isso, têm os riscos ligados à implementação de soluções ou de estratégias, têm a parte de privacidade de dados, têm resistência, muitas vezes têm problemas também, as pessoas não querem mudar, mas hoje em dia até há soluções como Artificial Intelligence as a Service, e isto pode ser utilizado without qualquer perícia ou conhecimento, etc. Como, aliás, se eu estivesse agora aqui a falar numa palestra que vou dar agora na Malásia, há hoje em dia técnicas em que vocês podem utilizar soluções sem dados, chamados short models, ou podem utilizar também com low coding, one coding, ou até sem codificação. Portanto, o avanço é enorme para utilizar soluções de inteligência artificial. A parte de printing, 3D printing, a parte de additive manufacturing, também é importante, porque não há dúvida nenhuma que está a tirar as barreiras de entrada em muitos mercados. Porque vocês não precisam de equipamento, de fábricas, podem utilizar a parte do additive manufacturing, o 3D printing e entrar em mercados com custos muito mais baixos e muito mais rápido. Portanto, e hoje em dia o custo de uns printers industriais está cada vez a baixar mais, tem um acesso fácil para pequenas empresas e vocês podem desenvolver produtos, soluções e produzir, portanto, low volume, com volumes pequenos, high value, sem fazerem grandes investimentos. Portanto, por outro lado, a liberdade geométrica que tem algumas destas áreas de additive manufacturing, como algumas áreas, não só o 4D, os 3D ou até outros, o 5D, podem até criar desenhos mais complexos. Depende da área de aplicação, por exemplo, da defesa. Esta capacidade é muito boa porque para as empresas, especialmente empresas que trabalham em mercados muito especializados e, portanto, que requerem um preço muito alto. Estamos a reduzir não só os custos, o preço e também o time to market. Portanto, podem entrar no mercado de forma muito mais rápida e ter ciclos de desenvolvimento muito mais rápidos. Portanto, additive manufacturing, 3D printing, vai oferecer um potencial enorme de dependência, especialmente em cadeias de valor ou cadeias de produção que são mais complexas, tempos de implementação que são muito longos, e isto vai ajudar a minimizar todos estes aspectos. Portanto, claro que é importante vocês terem skills e, portanto, vocês entrarem nesta área, pequena e média empresas têm que ter algum treino, têm que ter algumas skills, seja no CAD, Computer Aided Design, seja na parte de ciências de materiais. Portanto, mas não há dúvida nenhuma que muitas empresas, em várias áreas, pequenas, médias, estão a debruçar seriamente e a utilizar de forma estratégica esta área do additive manufacturing. Portanto, especialmente se quiserem entrar no mercado para pequenos nichos, o mercado espacial, o mercado médico, o mercado dos automóveis, das peças, tudo isso vão ter benefícios. Benefícios de rápido desenvolvimento, ajustamento das necessidades específicas, através, precisamente, destas geometrias muito mais complexas que estão ligadas às necessidades de cada um daqueles nichos. A parte de virtual reality, augmented reality, há uma plataforma de realidades virtuais, blended reality, collaborative reality, centered reality, é importante e vai ajudar também bastante, especialmente, não coisas normais, para try-on,
para experimentar produtos. Na parte de demonstrações, por exemplo, em B2B, na parte industrial, podemos showcase produtos mais complexos através de realidade virtual, nos trade shows, etc. Simulações, muito importante, nós podemos formar e treinar os empregados com simulações. Os empregados também podem usar óculos de virtual reality, podem ter também reuniões imersivas através da realidade virtual, através também da parte de manutenção. Querem fazer manutenção de máquinas, podem utilizar, porque a realidade virtual vai verificar as máquinas e vai fazer overlays, superposições para resolver algum problema que existe. Na parte dos estoques também, do inventório, a mesma coisa, porque nós podemos analisar dados de estoques real time através da realidade virtual. Os custos, da última vez falei aqui muitos exemplos de custos para as pessoas terem uma ideia. E, by the way, não se preocupem em tirar aqui notas, porque podem ter a cópia desta apresentação, quem quiser. Claro que há custo de investimento ao nível do hardware, do software. Podem também utilizar a nuvem, e as soluções da nuvem estão cada vez a ser mais baratas. Mas só para vos dar uma ideia, o mais barato todo é ter realmente um acordo, uma subscrição. Por exemplo, aquela empresa Plug XR, Extended Reality, pagam $35 por mês, mas é uma coisa muito limitada. Ou podem ter soluções que vai entre os $10.000 aos $200.000, depende dos detalhes da aplicação que querem fazer. Portanto, esta área de realidade virtual e de realidade aumentada é muito importante, e hoje em dia cada vez mais affordable. Temos um acesso muito maior em termos de custo, não só de headsets, mas também software as a service, soluções desse tipo. O Edge Computing, já falei aqui, é uma arquitetura de IT muito, muito importante, que está a aparecer agora, especialmente que é uma foundation, uma base do que é o Internet of Things, e, portanto, os dados são processados e são armazenados junto à fonte dos dados, onde foram criados. É um modelo mais distributivo e não há dúvida nenhuma que vai reduzir a latência e vai reduzir o bandwidth. Portanto, vai criar dados no edge, na periferia do network. Isto é muito importante. Portanto, o Edge Computing pode ajudar pequenas e médias empresas, fundamentalmente, porque têm esses dados muito perto da fonte. Portanto, real-time análise real, no tempo real, reduzir latência, já falei aqui, e, portanto, vamos minimizar a necessidade de estarmos a precisar de modelos muito mais caros para processamento de dados ou para armazenamento de dados. Tem que ter cuidado, porque se forem dados muito sensitivos, tem que ter cuidado em relação a esta relação muito perto da origem. O Edge Computing vai tentar reduzir o risco de que os dados possa haver infrações dos dados durante a transmissão dos dados. Mas não há dúvida nenhuma que os casos que eu conheço, e eu não trabalho muito em pequenas empresas, mas os dados que eu conheço, as pessoas estão contentes porque realmente a eficácia é muito maior quando utilizam o Edge Computing. E, como já vos disse, uma integração com o Internet of Things é fundamental. Portanto, podem optimizar as estratégias de marketing também, analisar os dados do cliente e, portanto, até desenhar estratégias de marketing com base em real-time feedback, em feedback real-time que está a acontecer neste momento e tendências também que estão a acontecer. Portanto, o Internet of Things é interessante. Quem é que aqui já trabalhou um pouco no Internet of Things? Já trabalhou? Internet of Things? Internet of Things? Não? Onde é que estão aqui os consultores, meus amigos? O Paulo? Não, não é Paulo. Onde é que está o Alan? Onde é que está o Celso? Não estou aqui. Mas pronto, o Internet of Things vai aparecer. Claro que há aspectos de conveniência todos, porque vamos estar ligados. A base disto tudo é a tecnologia de sensores. Sabe quantos sensores há no mundo hoje? Estamos no dia 1 de outubro de 2025. Quantos sensores? Quanto? 1 trilhão. 1 trilhão. Portanto, é uma coisa incrível em termos de sensores. Portanto, todo tipo de sensores. O que é um facto é que o carro está com o ar de ter um Maserati, não? Tem um Maserati? Tem um Tesla. Um Chevrolet?
Ah, que engraçado. Então o Chevrolet é capaz de ter 80 sensores, 60 sensores. Mas quem tiver um Tesla tem para aí 200 já. Sensores no carro, mas tem sensores na casa. Gostava de, hoje, aqui não há, já há muito trânsito em Leiria, quando acaba de trabalhar e chegar a casa e ter as luzes acesas, a temperatura que quer, ter o banho pronto. Gostava disso? Isso é o Internet of Things. Isto é o lado fácil de conveniência de seres humanos, mas é um facto. Mas para as empresas, não há dúvida nenhuma que o Internet of Things pode ajudar a automatizar as empresas, melhorar as operações e até melhorar a produtividade. Portanto, há muitas empresas que estão já a utilizar por causa para controlar o equipamento, sem dúvida, melhorar a parte da gestão do equipamento também, quando está a haver problemas ou que estão a prever que haja problemas, etc. E também para os estoques. Portanto, melhoria de custos, mas também é uma coisa muito importante, estamos a falar de sustentabilidade, estamos todos preocupados com a sustentabilidade e com a vida nossa neste planeta. O IoT pode ajudar pequenas empresas a salvar e a ajudar nos custos e também a gestão da energia. A gestão da energia é muito importante. Portanto, podem melhorar, reduzir o consumo de energia. Há outros modelos, até hoje em dia há algumas empresas que estão a utilizar o Internet of Things para criar Product as a Service Models, ou seja, estão a criar modelos em que os clientes deles não compram, mas usam o produto. Portanto, Product as a Service. Melhor experiência para os vossos clientes, sem dúvida nenhuma, analisar melhor as preferências e os comportamentos do consumidor dos clientes, mas, logicamente, têm que ter algum conhecimento e podem até criar novos empregos na área de cybersecurity, cibersegurança, análise de dados e até gestão de equipamentos. Portanto, muito importante a parte de segurança, a parte de privacidade e temos que realmente, as pequenas empresas têm que olhar com muito cuidado a parte de cibersegurança porque pode haver realmente cada vez mais ameaças de threats, de cyber threats. Os Digital Twins é uma coisa incrível, tem menos de um ano, embora eu, o ano passado, quando vim a Portugal, falei nisto para a ICEPA, não lembro agora o nome, de exportação, uma empresa, uma agência de exportação em Portugal, e não sabiam, mas realmente é um game changer, não há dúvida nenhuma, pode melhorar a eficiência, reduzir os custos, e, portanto, podemos usar Digital Twins, réplicas virtuais de tudo. Um novo equipamento, uma parte da fábrica, um warehouse, automatização. Podem usar uma réplica, em vez de estar a testar e a errar, a investir, estão a criar uma réplica virtual, fazer uma simulação e ajudar a empresa a minimizar custos e a minimizar o tempo também. Portanto, não há dúvida nenhuma, podem criar estas réplicas virtuais em vez de estarem a fazer coisas físicas. Portanto, muito, muito, muito útil para as pequenas empresas. Até alguns casos que eu conheço, pequenas e médias empresas estão a utilizar Digital Twins para simular cenários. O que é que vai acontecer? Que é muito interessante. Por exemplo, para criar onde é que nós vamos ter problemas de entrega, de supply na cadeia de valor, onde é que está. E, portanto, vão simular isto. Também na parte física, distribuição física, vamos simular todas as melhores rotas para entregar os nossos produtos. A sua empresa tem distribuição física? Não tem. Hã? É uma empresa de serviços. Ou a Andrea, a sua empresa de gestão faz Digital Twins, gêmeos digitais? Mas o que é um facto é que também é interessante fazer esta simulação de rotas para produtos, para distribuição física. Logicamente, da parte de retalho também, simular as interações com os clientes, etc. Portanto, para treinar também, criar modelos virtuais de treino, de formação, analisar todos estes dados, tudo isto é muito útil. Também pode haver na nuvem soluções de Digital Twins na nuvem, que são também muito mais baratos, mas também há riscos, logicamente, especialmente quando os gêmeos digitais estão ligados ao Internet of Things, há alguns riscos de cybersecurity. A parte do quantum computing. Já ouviu falar na computação quântica? Já. Qual é que é a unidade de análise?
Não sabe, porque é os qubits. Portanto, não é mais como na computação 1 e 2, estamos a falar em valores que se a mesma unidade tem vários valores, o mesmo lado da moeda tem vários valores. Fundamentalmente, é um campo que parte da mecânica quântica, fundamentalmente, e que usa qubits, que é esta unidade, que podem ter realmente estados ao mesmo tempo diferentes e que vai realmente ajudar a resolver problemas muito mais rápidos que os computadores. Só para vos dar uma ideia, quando chegarem, quem é que aqui sabe quais são as duas empresas que criaram chips quânticos que lançaram este ano, nos últimos 4 meses? Alguém sabe? Não? A Microsoft e a Google. A Google criou uma coisa chamada Willow, um chip quântico incrível. E a Microsoft criou um chip quântico chamado Majorana, que é o nome de um técnico italiano. Já estão a fazer alguma coisa. É como se nós fomos a uma library, fomos a uma biblioteca e começa a ler um livro, não é? Com a computação quântica, lê a biblioteca toda ao mesmo tempo. É uma coisa incrível. Portanto, muito mais rápida. Portanto, podem analisar imensos dados com muito mais eficiência e criar análises de comportamento de consumidores, tendências, etc., operações. Podem optimizar processos muito importantes, como seja a parte logística, supply chain, até aspectos de portfólio financeiro. Onde é que está a Miss Almeida? Onde é que está? Miss Almeida? Onde é que está? A Paula, acho que é Paula Almeida, não está cá. Bom, está escondida. Não é de finanças? Havia uma pessoa que era diretora de finanças, mas eu não me lembro agora quem era. Não, pronto. Mas até na parte financeira, os portfólios financeiros. Portanto, novos materiais, rapidez, etc. E, logicamente, a criptografia que a tecnologia de computação quântica utiliza vai muito, muito para além daqueles modelos de encryption que estamos habituados, de criptografia que estamos habituados. Portanto, fundamentalmente, o que nós estamos habituados é que o problema é que a maior parte das cybersecurity, a infraestrutura em termos de encryption, que se diz criptografia, podem ser muito facilmente quebrados por esta computação quântica. Muito obrigado. Portanto, esta criptografia quântica segue os princípios da mecânica quântica, fundamentalmente. É interessante. Enquanto a criptografia normal segue, fundamentalmente, algoritmos muito ligados à complexidade matemática, a quântica é a lei da física, fundamentalmente. E ali só por interesse, se quiserem saber, um dos melhores aplicações mais conhecidos desta encryption, quantum computing encryption, é a parte criptográfica, esta chamada quantum key distribution. Portanto, só trago isto, eu pus aqui em baixo, só para vos preparar, para abrir o vosso mindset, para vos dizer, a computação quântica está a aparecer, vai aparecer. E o exemplo que eu vos dei da Google com o Willow e da Microsoft com o Majorana são 2 exemplos. Falámos muito em inteligência artificial, falámos em machine learning, etc. Tudo isto, automatização incrível. Saiu agora há 2 dias um relatório novo, mundial, que diz que a inteligência artificial vai substituir 40% de todos os jobs, as profissões. 40%, que é incrível. Claro que vai haver muitos jobs novos, muitas profissões novas. Quem é que aqui está ligado à saúde? Alguém está ligado à saúde? Saúde? Não. Mas, por exemplo, se quiser ser... Ela tem um ar de enfermeira. Se quer ser técnica de saúde de nanobots, um robô que entra pelas suas artérias e que vai dentro do seu corpo para resolver problemas médicos que tenha. Gostava de ter isso? Pronto, já estão a ser utilizados e a ser testados. Os nanobots. Portanto, e gostava de ser um piloto de drones? Não?
Vamos falar quanto é que é ver já aqui a seguir. Muito bem, portanto, já falámos muito, drones, vamos falar também, que é um facto, é que cada vez mais temos modelos de Zero Trust Models para pequenas empresas. Temos aplicações dos drones e dos sistemas sem seres humanos para reconhecimento, para vigia, para entregas, etc. E mais uma vez, a inteligência artificial, quantum computing, a parte do additive manufacturing a ter um papel importante. Portanto, são sensores completamente ligados uns aos outros em equipamentos, em aparelhos real-time, não só para controle, mas também para real-time data collection. A parte de biotecnologia também é interessante, porque cada vez mais, já ao nível da defesa, podemos desenvolver materiais específicos para a parte da indústria da defesa, ao nível dos sensores, da parte do armor, como é que se diz do armor? Português. Hã? A parte blindada, a parte tudo. Depois, e outras aplicações que eu vou falar agora já a seguir. Na agricultura também, a parte das ciências dos materiais e da parte do biotech, que vai ajudar a pequenas empresas a produzir biofertilizers, culturas que são resistentes a qualquer peste, soluções, smart cities, vertical farming, quintas verticais, através da chamada hydroponic, não precisam de água para cultura, é hydroponic. Portanto, cada vez mais isto vai acontecer ao nível da biotecnologia. Plásticos, bioplásticos, biofuels, biodegradable, materiais degradáveis, biológicos, tudo isto porque nós cada vez mais estamos a ter uma consciência em relação ao meio ambiente. Portanto, esta biotecnologia, especialmente na parte da agricultura, na parte de nutrição, na parte de doenças, está a ter um impacto enorme. Na parte também de materiais, cada vez mais os compostos muito leves, materiais inteligentes, os nanomateriais com parte em nanotechnology, vão criar cada vez mais produtos muito mais eficientes, ao nível da aviação, ao nível dos automóveis, etc. Tudo isto. E podem fazer realmente cada vez mais ajustados às necessidades das várias indústrias que vão comprar produtos a vocês. Portanto, uma coisa muito importante é a parte de sustentabilidade, a parte de circularidade, a parte da economia circular. E realmente novos materiais que utilizam reuso, reciclagem, carbon footprints, fundamentalmente, e os regulamentos estão a ser cada vez mais importantes a pressionar as empresas, mas deviam ser as empresas mesmo ter consciência daquilo que é bom para a humanidade e para nós como seres humanos neste planeta. Portanto, há uma grande mudança para a sustentabilidade. Setores de nicho, cada vez mais, o eco-packaging é uma coisa incrível. Só para vos dar uma ideia do que são... qual é que acha que é a percentagem de packages reciclados em Portugal? Não sabe o número total, não posso dizer o número total. São 910 mil toneladas, ok, de packages. Qual é a percentagem que é reciclada? Até mais alta do que eu pensava. Também pensava que era muito pouca. A última estatística é 59%, não é mau. 59%. Mas, apesar de tudo, Portugal paga 200 milhões de euros a Bruxelas, à Europa, por não reciclar outros packages, outras embalagens, ou outros plásticos. Portanto, preocupação da circularidade, etc. E também, cada vez mais, as ciências materiais a fazer convergência com várias aplicações, sejam eletrónicos com têxteis, os wearables, que é uma coisa muito interessante. Portanto, gostava de ter um casaco que detectasse as suas emoções. Gosta dela? É marido? Portanto, o casaco, tumba. Não há dúvida nenhuma, é interessante. Portanto, muitas oportunidades. Tem que ter rapidez, tem que ter agilidade. E há muitas destas tecnologias que vos dão essa rapidez. Sejam eles gêmeos digitais, sejam eles edge computing, seja o 3D printing, que vos dão essa rapidez, essa agilidade que precisam. Portanto, também é importante ter algumas partnerships. Portanto, na parte final agora, que é a parte que a Marta me pediu para falar dos plásticos e dos moldes. Quem é que está aqui dos plásticos? Sozinha?
Abandonada? Oh, coitadinha. Como é que se chama? Ana. Tem que apoiar um pouco a Ana agora que eu brincar com ela com os plásticos, está bem? Portanto, honestamente, diga sim ou não. A sua indústria de plásticos, a sua empresa está preocupada com o circular economy, com a economia circular e com a sustentabilidade? Muito bem. Diga muito bem a ela. Sensacional. Portanto, cada vez mais em termos de materiais sustentáveis, cada vez mais em termos de reciclagem, tecnologias de reciclagem, colaboração através na cadeia de valor, tudo isso, as taxas de reciclagem, tudo isso, novas soluções para ajudar a economia circular. A parte de infraestrutura de reciclagem é muito importante, utilizar alternativas que sejam biodegradáveis, investir em fabrico sustentável, cada vez mais é importante, e plásticos podem ser reutilizados, podem ser reciclados e até, ultimamente, devem ser eliminados, minimizados. Ana, não quero que perca o seu emprego, porque é um facto. Portanto, cada vez mais materiais circulares, reciclagem, já falámos aqui nisso. O que é importante é a mudança do que é o fóssil para materiais reciclados e cada vez mais de bio-based feedstocks, a adoção de reciclagem química, muito importante, e até para plásticos que são hard to recycle plásticos. O que nós queremos é criar este closed loop system, etc. Portanto, já falámos aqui muito nisto. Investimento, qual é a percentagem dentro da faturação da Ana, da sua empresa, que investe em infraestruturas, tecnologia de reciclagem? Ok, portanto é na cadeia de valor, passam e que eles fazem, está bem. Mas a empresa nunca ponderou fazer eles próprios? Muito bem. Dê lá apoio. Está a dizer, é a mulher sua? Então tem que dar apoio a ela, que ela está sozinha aqui. Portanto, reciclagem é só uma coisa aqui que é importante. Este investimento em reciclagem, nesta infraestrutura de reciclagem é muito importante, porque vai expandir a capacidade, quer seja ela, pus ali, mecânica ou até reciclagem química. Isto é importante. Plásticos podem ser utilizados na indústria da defesa, sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, coisas importantes, critérios, atributos que são fundamentais. Leveza, não sei se dizem em português, durabilidade, tudo isto. E, logicamente, eficácia de custos, porque eles não querem produtos muito caros. Cada vez mais, os moldes por injeção, injection molding, está a ser utilizado, e até os high performance plásticos, plásticos de alta performance. Portanto, a integração de soluções de inteligência artificial, robótica também, tem lá alguns robótica na sua empresa, muito bem. Portanto, isso vai tudo aumentar a eficiência. 3D printing, que já falámos aqui muito, e até uma coisa interessante são aqueles materiais avançados. Não só a parte dos biodegradable, mas também os autorreparadores, não sei como é que se diz em português, self-healing, autorreparadores, materiais que são autorreparadores, são fundamentalmente, para quem é engenheiro, são polímeros autorreparadores, compostos inteligentes e também de materiais nanotecnologia. Tem que investir em educação, em training, etc., porque isto requer que haja um conhecimento muito melhor nestes gaps, especialmente na parte da química de sustentabilidade e a parte da manufatura, tecnologias de manufatura sustentável. Plásticos de alta performance, já falámos aqui. Agora, a parte balística, agora para a defesa, a parte balística, a parte do armamento, a leveza, e depois há muitas aplicações. Os painéis dos veículos, os escudos, os capacetes, a resistência no impacto da guerra, impacto no confronto, a redução do peso, são tudo áreas fundamentais para a indústria da defesa e os plásticos têm que realmente responder a estas necessidades. Também na parte dos veículos aéreos sem humanos, a parte dos drones, cada vez mais a indústria de plástico faz os painéis aerodinâmicos, por exemplo, fazem frames estruturais, tudo
com base em pesos muito leves, por módulos de lightweighting e também propriedades stealth, invisíveis, que não são vistas, stealth properties, como é que se diz? Não são reconhecidas, não são... portanto, polímeros, casings, os conteiros de munição, a parte de corrosão, resistência à corrosão, o equipamento logístico, o carregamento reduzido, a parte dos casings para headsets, para rádios, a parte de insulação elétrica, tudo isto são áreas em que a indústria dos plásticos está a responder à indústria da defesa. Já falámos muito em smart composites, nanomaterials. O que é importante é cada vez mais o uso de carbon nanotubes. O uso de carbon nanotubes em grafene são muito importantes para criar estes materiais leves, duráveis e muito condutores estruturalmente para o equipamento militar, para os veículos militares, etc. E os materiais de self-healing, de recuperação dos materiais em si. Portanto, tudo isto vai ajudar o life cycle, vai ajudar a criar os aspectos de missão críticos do equipamento, etc. Mas, acima de tudo, com amigos do ambiente. Isto é muito importante. Portanto, extrusão plástica, injeção molde, já falei. Tudo isto para ter os requisitos, responder aos requisitos e aos estándares militares de defesa, em termos de uniformidade também e em termos de durabilidade. Tudo isto, já falámos, a economia circular dos plásticos, investimento em reciclagem, tudo isto já falei, cada vez mais, investigação e desenvolvimento em ciência de materiais, biodegradable, alta promoção e cada vez mais plásticos que são multifuncionais, muito importante, multifuncionais não só para aspectos civis, mas também para os mercados de defesa. Já falei em automatização, em 3D printing, em inteligência artificial para melhorar esta eficiência. Finalmente, a parte dos moldes é interessante também, porque tem havido muitos avanços na parte de manufatura e de fabrico e tecnologias. Mais uma vez, os moldes estão a utilizar additive manufacturing, 3D printing, 4D printing, com tesseracts, a criar mais complexos, mas leves, high precision molds e com tempos muito reduzidos de completar o produto. Também estão a utilizar gêmeos digitais para simulação, para testing, para realmente a optimização dos tais moldes, antes que haja produção física na fábrica, reduzindo custos, melhorando a eficácia. Automatização, robótica também, já falámos, também é uma hipótese muito importante para a indústria de moldes. Materiais, já falámos aqui também, tal como na parte dos plásticos, compostos, os alóis de alta temperatura também, e também plásticos que sejam wear resistant, portanto, o uso, ao grande uso. A produção inteligente, sensores, real-time, tudo isto é muito importante, porque nós queremos optimizar, acima de tudo, os ciclos de produção. Portanto, mais flexibilidade na produção, retooling, prototyping muito mais rápido, desenvolvimento muito mais rápido. Portanto, vamos acelerar imenso desde o desenho até à produção e ao lançamento. Portanto, esta parte toda de latência é muito mais reduzida e os digital twins têm um papel fundamental e também a parte de additive manufacturing, porque realmente, cada vez mais, estes componentes para a indústria de defesa requerem geometrias muito, muito complexas e também turnaround times muito rápidos. A parte das chips é importante. A inovação, o design também, criar moldes que sejam muito mais, já falámos, leves, eficientes, etc., para a defesa. A parte da defesa também, há alguns moldes que estão a centrar-se muito na parte dos mísseis. Nós vemos incrível nesta guerra, porque reparem, a inteligência artificial e as tecnologias emergentes estão lá para salvar vidas, para ajudar o ser humano. E vejam lá que nós temos agora, como há 2 dias, 500 drones, pumba, mandados para Kiev, não sei quantos mísseis. É incrível, num dia só. Mas os moldes podem ajudar nas componentes dos mísseis, nas estruturas dos aviões, na parte dos componentes dos veículos armor, tudo isto, blindados, mas com flexibilidade. Mas esta parte, a produção de réplicas virtuais, a produção de prototipos, é muito ajudado por estas tecnologias. E é muito importante. Acima de tudo, porque isto é crucial no campo de batalha,
na indústria de defesa. Portanto, a parte dos moldes. Já falámos aqui tudo isto, digital twins, integração digital, colaboração, e pronto. E para acabar, uma brincadeira, uma anedota, como sempre, vamos aqui a ver numa feira aqui em Leiria, e vimos que, sim senhor, a inteligência artificial já está na roda, criptotecnologia já está na roda, biotech, climate change, já estão todos lá na roda, mas depois a parte da computação quântica é muito pequenina. Não pode entrar, não tem idade para entrar ainda. Muito obrigado. Foi um bocado chato, mas olha, foi o que me pediram para falar. Tecnologias, aplicações, moldes e plásticos. Thank you so much.